Olá, gente, boa tarde. Que a paz, nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa, na tua vida, na tua família, onde quer que você esteja nessa hora. Deus te abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez, ao vivo, mais uma live, mais um bate-papo, mais uma conversa. Aliás, deixa eu arrumar aqui meu celular aqui, para poder acompanhar as perguntas, a participação aí dos amigos que sempre participam com a gente aqui da nossa live. Você já pode dando um feedback para a gente a respeito do som, veja se está ouvindo bem aí, está audível, está bom, está baixo, está alto o som, para a gente já poder ir acertando aqui, tá bom? Aqui mais uma vez, opa, ao vivo. Aqui já vi que está bom o som aqui. Vou baixar aqui para não atrapalhar. E à medida que eu for recebendo aqui as mensagens e o pessoal que vai entrando aqui, vai acompanhando, a gente já vai respondendo vocês aqui, já vamos batendo um papo legal. Eu vou pedir para você já compartilha esse vídeo aí já compartilha com os amigos, manda no WhatsApp, chama o pessoal aí para esse bate-papo, chama o pessoal aí para essa conversa, para interação junto com a gente, tá? Se tem alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, quer falar de algumas coisas, eu quero tratar alguns assuntos bem interessantes hoje aqui, se o nosso tempo nos permitir, mas se não permitir, a gente vai conversando na continuação. Você vai perceber que a partir de agora a gente vai quase todo dia, em todo tempo, tá interagindo através dessa rede social aqui, dessa mídia aqui do Facebook, da nossa página, para te deixar a par de toda a nossa caminhada dessa eleição. Talvez você nunca viu uma campanha, nunca participou de dentro de uma campanha. Eu vou procurar deixar você bem a par do que está acontecendo, como está acontecendo, como está acontecendo, o que nós estamos fazendo, qual é a expectativa. Eu quero que venha comigo verdadeiramente, venha literalmente comigo, participar dessa campanha, participar desse trabalho, desse movimento, dessa caminhada, que é uma caminhada de vitória, uma caminhada de sucesso, tenho certeza. Deus vai nos dar sucesso nessa caminhada, tá bom? Então você que está chegando agora aí, já manda um oi aí pra gente, venha conversar aqui já, porque nós queremos conversar com você. Deixa eu acertar aqui só meu celular aqui que saiu, senão depois eu não vou poder ver as mensagens. Aqui, apareceu aqui já temos, meu Deus, tem bastante gente aqui já. Constante Desafios, um abraço, irmão Constante. Vanilda Cardoso, um abraço. Pastor Cláudio Brito, está com a gente inclusive aqui. Pastor irmão Constante, paz, boa noite. Pastor Eduardo, boa noite. Pastora Maria Brito também está com a gente aqui, Deus abençoe. Bastante gente entrando aqui já. Meu Deus, não vou dar conta de todo mundo, mas a gente vai conversando, vai interagindo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser ouvir o nosso posicionamento, a nossa opinião sobre algum assunto que você tenha curiosidade, você pode também nos acompanhar aqui. Digita aí nos recados, aliás, nos comentários, e a gente vai conversar. Eu vou te dar minha opinião e a posição sobre algum assunto que você acha que você tenha interesse, tá bem? Então, já compartilhou? Então compartilha aí, compartilha agora, compartilha no Facebook, chama o pessoal do Instagram, lá do WhatsApp, do grupo da família, chama o pessoal para participar com a gente desse momento bem legal, bem interessante, tá bom? Então, gente, o negócio é o seguinte, agora é oficial, já estamos em campanha, já temos o nosso número, você consegue ver aí, nosso número é o 22022, tá aqui, é desse lado aqui na direita, tá aqui o número, é que aqui tem um delayzinho, não consigo ver se tá certo ou errado. Então tá aqui o número aqui em cima, aqui ó, tô fazendo certo, produção? Então tá aqui o número aqui ó, 22022, então o pessoal já até tá brincando já com o nosso número, né? Dizer dois patinhos, a lagoa e dois patinhos, então 2 casal de patinhos no meio da lagoa, 22022, é um número fácil demais, gente, fácil demais para decorar e aprender e não errar no dia da eleição. Li Silva está aqui com a gente, Deus abençoe. Li Vinícius da Costa, boa noite Vini. O Vini está fazendo falta na equipe aí, né? Poxa, mas que Deus abençoe, está trabalhando, mas vai ajudar, hein, Vini? Nós ainda precisamos de ajuda aí, no tempo vago, quando descansa carrega pedra.
Irmã Roseli está lá na praia, o Cleomar, bora lá, pastor, bora lá, Cleomar. Boa noite, irmã Roseli. Estão acompanhando o casal lá de amigos, acompanhando com a gente. O Cleomar é um grande amigo da gente. Então, gente, agora começou a campanha de fato, você já está começando a ver aí no Facebook, já aquela chuva de candidato. Meu Deus, que loucura. Uma chuva de candidatos, alguém atenda aqui que é o presidente. Uma chuva de candidatos aí já na internet, no Facebook, tem gente já reclamando, gente já, né, poxa vida, o processo eleitoral é assim, o processo político é assim, o processo democrático é assim, e eu costumo dizer que a gente tem que fazer as coisas do jeito que tem que fazer, é assim é que é, e muito importante é que todos, bom seria se todos tivessem consciência da importância desse tempo, a importância desses próximos 1 mês e meio, gente, 1 mês e meio, 45 dias a partir de hoje. Daqui a 45 dias, preste atenção, daqui a 45 dias, você, eleitor, vai junto comigo decidir os próximos 4 anos da nossa cidade de Araucária. Daqui a 45 dias, preste atenção que os próximos 4 anos de Araucária estão dependentes desses próximos 45 dias. É um tempo muito curto, gente. A verdade é um tempo muito curto para que todo mundo conheça os candidatos, conheçam as pessoas, conheçam as suas propostas, saibam o que as pessoas estão propondo para poder decidir, tomar uma decisão coerente, uma decisão acertada a respeito do processo eleitoral, porque o voto é muito importante, tá? Não despreze o voto. Tem pessoas que dizem, não vou votar, não quero saber. Gente, procure votar, queira saber, tá? Se você não gosta, não gosto do pastor, mas então ache alguém que você goste e vote, alguém que você acha que vai representá-lo lá na Câmara Municipal, lá na Prefeitura, alguém que você acha que vai abrir a boca lá e vai falar, e você vai dizer, é isso que eu penso, alguém que pensa como você, alguém que tem coragem de falar o que precisa ser dito, de fazer o que precisa ser feito, porque nós dependemos muito de quando nós precisamos. A Câmara Municipal de Araucária está carente de coragem, está carente de corajosos. Então busque, com toda a liberdade que você tem de eleitor, com toda a liberdade que você tem de cidadão, busque alguém que se encaixe naquilo que você pensa, nos teus pensamentos. Sabe, eu digo que tem muitos pensamentos diferentes aí na cidade, e muitos deles eu não concordo com eles não concordam comigo, e alguns me criticam, eu evito a crítica de outros, mas todos têm a liberdade de pensamento, e eu falo que eu posso até não concordar com o que alguns pensam, eu posso até não concordar com o que alguns dizem, mas eu vou sempre lutar pelo direito de que eles possam falar, de que eles possam dizer, o direito de expressão, de livre expressão de pensamento, que deve ser preservado, deve ser incentivado inclusive, e este é um momento muito importante de nós expressarmos os nossos pensamentos, tá? Não só os candidatos, mas também você, eleitor, você, meu amigo, minha amiga, você é muito importante neste processo. Pergunte, faça perguntas, converse com o teu candidato, converse com as pessoas. Eu particularmente tenho andado por aí na cidade, graças a Deus. Aliás, eu quero já de antemão agradecer todos vocês que têm nos recebido, que têm nos chamado, você que tem manifestado o teu apoio de uma maneira bem especial, ao coraçãozinho, para você que já colocou lá no teu perfil lá a nossa, como é que chama? O nosso tema lá no teu perfil, e a gente vê pessoas, o meu perfil eu alugo é R$1.000, se quiser. Não vamos alugar perfil de ninguém, porque a gente trabalha com amigos, mas obrigado por você que já se posicionou, você que já assumiu, está lá o nosso tema. Que Deus te abençoe. É o processo democrático, é livre, é verdadeiro, é íntegro. Deus abençoe você, muito obrigado por essa ajuda que você tem nos dado, obrigado porque você revela assim que acredita na gente, que acredita no nosso projeto e está disposto a se expor em prol desse projeto. Eu te agradeço, muito obrigado, tá? De uma forma bem especial mesmo, ao coraçãozinho, para você que está fazendo isso já. E você que ainda não fez,
Está com a oportunidade, coloca lá o tema no perfil. Eu sei que tem pressão, gente, eu sei como é que funciona, sabe? Eu sei que a partir do momento que você colocar o perfil, um amigo vai criticar, outro amigo vai não gostar, outro amigo vai falar alguma coisa, mas é o direito deles também, não é verdade? Eles não podem tolher o nosso direito e nós também não podemos nos deixar de expressar o nosso pensamento, deixar de dizer o que pensamos e o que acreditamos e no que acreditamos, porque alguém perto de nós não vai gostar. Porque alguém perto de nós talvez vai ficar chateado, ou sei lá, ele pensa diferente. Ele tem que respeitar o meu pensamento e eu vou respeitar o pensamento dele. Então, eu quero te convidar a vir nesse projeto com a gente. Coloca lá o tema no teu perfil, compartilha lá os nossos posts, mostra que você acredita nesse projeto. Se você tem alguma dúvida, me procura, pode conversar comigo, defenda, porque não é um projeto pessoal do pastor Eduardo. É um projeto coletivo, nós já temos, eu sei que você já sabe disso, nós temos andado aí já com muitas igrejas, muitas pessoas junto. Então, venha com a gente, venha de corpo, alma e coração. Vamos junto nesse projeto que já é vencedor, no nome de Jesus. Eu digo que a nossa vitória nem vai ser lá na urna apenas. Vamos, claro, em nome de Jesus tem uma vitória lá na urna, mas a nossa vitória já aconteceu, porque nós estamos juntos. Nós estamos juntos, estamos unidos, né? Já criamos um movimento aí na cidade, já tem pessoas que pensam o contrário se manifestando a contrariedade do nosso projeto, no processo legítimo, mas isso mostra que estamos em evidência, já estamos sendo percebidos, já estamos sendo notados, e isso é por conta de você que está aí assumindo um posicionamento, você que está também se expondo junto comigo. Tá? Mais uns amigos entraram aqui, Cleverson, Karina, vamos que vamos. Bora lá, Cleverson, não sei se é o Cleverson ou se é a Karina. Pastora Beth, abraço, pastora Beth. Tamo junto aí. Vamos ler mais um aqui. Pastora Maria Brito já colocou lá, 22022. Isso aí, pastora, vamos botar a cara. Vamos se mostrar aí, porque na política não tem muro. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Pastora Beth, bora lá, pastora Beth. Constantes Afires, vereador eleito e futuro... Vamos ficar na primeira frase. Vereador eleito, em nome de Jesus, obrigado, Constante, pela confiança em você, a Bárbara, mais uma vez confiando na gente. Muito obrigado, que Deus abençoe. A pastora Maria Brito está aqui, já falei, já li. Então, gente, vamos lá. Como vocês sabem, nosso projeto é um projeto ousado, é um projeto diferente. Nós não temos a força econômica, nós não temos uma força... Não temos, não. Eu acho que eu já posso até mudar esse discurso. Porque, na verdade, agora nós já temos. Uma força política nós já temos. Nós já somos um grupo organizado, nós já formatamos um grupo de pessoas que pensam igual, que têm coragem, que estão se expondo, que estão se mostrando, está colocando a cara e está mostrando para o que veio. Acho que nós já podemos dizer, né? Não somos parte de um grupo político tradicional, aí sim, não somos parte de um grupo político tradicional da cidade, mas somos um grupo político, mas um grupo novo, com novas ideias, com uma nova postura, com uma nova identidade, com valores que estão latentes no nosso coração e que estão agora ganhando voz nesse processo eleitoral, nesse processo de cidadania, que não envolve apenas o processo eleitoral. Lógico que nós vamos focar mais no processo eleitoral, porque nós estamos no centro, estamos começando agora. Agora é a hora do êxtase da democracia. O processo eleitoral é a parte mais forte do processo democrático. Isso é uma bênção, nós temos liberdade para nos expressar e para falar. Então, minha gente, nós estamos imbuídos aqui neste processo, neste projeto, com o nosso número já 22022. Eu quero dizer para vocês como que está a campanha. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, e aí? Quando é que começa a campanha? Ô pastor, e o Santinho? Alguns, né, como a gente trabalha muito com o crente, alguns mudam, né? Do jeito nosso de ser, do jeito do crente de ser. Pastor, e o profetinha? O profetinho, o santinho, o panfletinho, enfim, cada um vai chamar da forma que quiser. Daqui a pouquinho a gente já vai ter material de campanha, já está sendo produzido, vai ter perfurado para colocar no carro, sem gasolina, tá? Já vou avisar, sem gasolina, mas perfurado, porque tem muita gente que vem, o pastor, quanto está dando para colocar um perfurado? Que outras campanhas vieram os desavisados conversar comigo.
E aí eu falei assim, nós não fazemos campanha assim, meu filho. Ah, mas lá não sei na onde está dando. Assim, então vai lá onde está dando. Porque aqui a gente conta só com os amigos, nossa campanha é limpa e justa. Porque eu sempre digo que eu prefiro a bênção de Deus do que a bênção dos homens. E quando a gente compra a bênção dos homens, a gente perde a bênção de Deus. Então vamos manter a bênção de Deus, que ela é mais eficiente, mais eficaz. Então, mas daqui a pouquinho a gente vai ter já todo o nosso material nas ruas, aqui no nosso comitê, aqui no nosso escritório. Eu não gosto nem de chamar de comitê, aqui porque é uma casa, né? A casa da gente, dos amigos, onde a gente vai receber todos os amigos. Você vai estar aqui com a gente, tomando um cafezinho, um chimarrão, é óbvio, né? Sempre o chimarrão nos acompanhando. Tomar um chimarrão com a gente, tomar um café, conversar com a gente, conversar com os amigos. Eu gosto muito, na verdade, desse tempo aí do processo eleitoral, porque é um momento de festa com os amigos. A gente se vê com os amigos, conversa com os amigos, caminha junto com os amigos, vai numa reunião aqui, vai na reunião ali, visita a casa de um amigo, vai na casa de outro amigo, né? É um momento especial porque a gente reserva esse tempo só para isso. A gente consegue reservar um tempo só para fazer isso, e é uma bênção esse tempo. Um abraço para o meu irmão, está lá, Tarcísio Castilhos, lá de Sorocaba. Deus abençoe, meu irmão também está lá, imbuído lá no processo eleitoral, com o candidato lá, o pastor lá. Que Deus é pastor Lilo, se eu não estou enganado, em Votorantim, né? Mas que Deus abençoe. Então, gente, agora nós estamos no quê? Material no forno, na gráfica, material sendo produzido. A nossa campanha, ela vai ficar muito focada aqui na rede social. Muito focada aqui nas páginas, no Facebook, no WhatsApp. E é por isso, gente, que é imprescindível a participação de todos, a tua participação. Alguns dizem que estão sentindo alguma dificuldade, porque as pessoas, nós estamos em pandemia ainda, estamos no fim, é verdade, também no finzinho. Às vezes parece que nem tem clima mais de pandemia, mas existem ainda algumas pessoas que estão se cuidando, que estão reservadas, talvez você seja uma dessas. Então elas não vão receber, não quer receber ninguém em casa. Então a campanha vai ser feita aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, principalmente aqui da nossa página, porque você pode acompanhar, estar com a gente e caminhar com a gente, tá bom? Nós já preparamos um materialzinho com alguns posicionamentos nossos, lógico, né, que ali é só uma pincelada, é só uma ideia principal de algumas coisas que a gente pretende fazer, de como a gente vai trabalhar lá na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. Mas, para você entender de uma maneira geral, porque alguém falou para mim assim, pastor, eu queria saber tuas propostas, porque eu queria uma resposta para uma pergunta, por que votar no pastor Eduardo? Qual é o que a gente pode ganhar? E eu falo que a gente pode ganhar. Empresta uma caneta para mim aqui. Deixa eu fazer umas anotações aqui para não esquecer dos temas que eu quero falar, tá? O que a gente pode ganhar com o pastor Eduardo na política? Primeira coisa que eu vou dizer para você, quem me conhece sabe, você vai ter um vereador atuante. Vai ter o nosso slogan de campanha, ele é fé, coragem e trabalho. Fé, coragem e trabalho. Esse slogan, esse nosso slogan de campanha, ele resume, eu posso contar minha vida para você, e você vai encontrar esses 3 elementos na minha vida. Quem tem caminhado comigo já há algum tempo, aqui em Araucária, ele já detecta isso aqui com muita facilidade. São 3 características fortes na minha vida do pastor Eduardo Castilhos, que vem direcionando e regendo a minha vida em todas as áreas. Isso aqui não é algo só para política, não é, vai lá na Câmara eu vou ser assim, não, isso é coisa do que eu sou. É a essência do que eu sou, do que eu faço, do que eu vivo. Fé, coragem e trabalho. Fé, trabalho e coragem. Não sei qual que é a ordem que foi colocado ali, que vai estar no material. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. A aula de matemática. O pastor também sabe um pouquinho de matemática. Mas sim, vou deixar matemática para o professor Wagner. O professor Wagner é muito melhor que nós. Ele é um baita professor de matemática. E ele que pode nos dar aula de matemática. Mas eu vou falar um pouquinho só sobre esse tema aqui, esses 3. Por que fé, coragem e trabalho? Primeiro, assim,
Se nós tivermos o pastor Eduardo Castilhos lá na Câmara, a partir do ano que vem, esses 3 elementos estarão lá na Câmara. Porque é o que eu sou. Fé, pastor. Alguém falou para mim um dia assim, pastor, tira essa palavra pastor lá da política e coloca só Eduardo Castilhos. Porque pode ser que alguém não goste de pastor, pode ser que alguém seja avesso a pastor, a figura do pastor, e aí já de primeira ele já vai descartar o senhor para votar. E eu falei para essa pessoa, mas então deixa que descarte, porque eu não posso negar o que eu sou, não posso negar aquilo que Deus me deu, apenas por conta de voto. Eu não posso vender já a minha essência por votos, trocar aquilo que eu sou por votos. A pessoa pode não gostar, não tem problema, né? Aliás, se tem uma coisa que o pastor não tem, é problema com isso, porque a gente é vituperado dioturnamente, né? As pessoas ofendem mesmo, a verdade é essa, as pessoas ofendem, elas criticam, elas zombam, e a gente se acostuma, se adapta a isso e acaba não dando muita atenção para que as pessoas falam, porque o que nós somos, o que nós temos, o pastor, ele fala muito da minha fé. É a fé que me move. Aliás, eu sou pastor movido pela fé. Porque o evangelho que eu prego, o evangelho que eu defendo, o evangelho que eu vivo, Cristo que eu tanto prego, ele é um objeto de fé. O evangelho, ele é provado e comprovado pela fé. É uma atitude de fé. Então, ser pastor é uma atitude de fé porque Deus me chamou e eu acredito nisso. Hoje ainda eu pensava sobre isso, numa conversa com um ateu, e ele falava sobre crer no evangelho, quer dizer que não se pode provar que Deus existe, né? Como que vai provar que Deus existe? Isso não tem como provar, porque o cristianismo, ele é movido pela fé. A Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mas não crer também é um objeto de fé. O ateísmo também é um objeto de fé, mas a minha fé, a fé que eu tenho em Deus, na Bíblia Sagrada, ela é que me move, ela é que me levou até este lugar, este local, chamado pastorado. Eu sou um pastor, porque a fé me levou a tomar atitudes, me levou a tomar ações, me levou a enfrentar momentos e situações e abrir a mão de muitas coisas, apenas para viver pela fé. A fé que move o meu coração, a fé que move a minha vida, me tornou o que eu sou, um pastor. Então, se eu negar o nome pastor, se eu tirar, eu estaria negando a minha fé. Então eu não posso. Nós somos uma coisa só. Então a fé que me move, que está no meu coração, eu não tenho fé porque eu sou pastor. Eu sou pastor porque eu tenho fé. A fé construiu o pastor, não foi o pastor que construiu a fé. Então, a fé em quê? Fé em Deus, gente. Fé na Bíblia Sagrada. É crença na Bíblia, crença nos valores cristãos. Crença nos valores que Deus nos deixou, a família como um valor cristão, a família como célula máter da sociedade, a família como uma instituição divina, gerada pelo próprio Deus, lá no início ainda, quando Ele criou o homem e a mulher, e deu a eles a ordem, e disse, crescei, multiplicai, e enchei a terra e dominai-a. Deus criava ali a família, Deus constituía ali a família. Então, a fé que está no meu coração é que me dá os valores que eu levarei também para a minha vida. Por isso que a fé está aqui no início. A primeira palavra é a fé, porque dela depende todas as outras. A fé é que me dá também a coragem de me posicionar, a coragem de falar o que precisa ser dito, a coragem de fazer o que tem que ser feito, ainda que as pessoas não gostem, ainda que a opinião pública rejeite, ainda que alguém perto de mim não concorde, mas a fé que eu tenho, ela me impele a assumir posturas e posicionamentos dentro daquilo que eu acredito. Então, se nós estivermos lá na Câmara Municipal, você vai ter alguém com coragem de dizer o que precisa ser dito e de fazer o que precisa ser feito, independente dos meus pares, se eles vão gostar ou não vão, ou se a opinião pública de certa forma vai concordar ou não. Tá? Coragem de expressar os valores cristãos, coragem para assumir este papel, coragem para assumir essa verdade. Então, trabalhar com verdade, trabalhar com integridade, trabalhar com zelo, com coragem.
Eu quero falar rapidinho a respeito da coragem. Eu gosto muito de Davi. Deus mexeu muito comigo uma vez quando eu estava lendo a Bíblia e comecei a ler a história de Davi, quando ele foi enfrentar Golias, uma história bem conhecida. Estava lá o exército filisteu de um lado do vale, o exército de Deus, de Israel, do outro lado do vale, o vale no meio, e o gigante Golias lá no meio do vale. E de lá do vale, Golias, ele falava coisas para o exército de Deus, e ele zombava, e ele caçoava, e a Bíblia fala de algumas frases que ele dizia, ele chamava os homens, e não tem homem aí para me enfrentar? E a Bíblia diz que todo o exército de Deus, grandes homens de batalha, grandes guerreiros, generais de Deus, estavam ali atemorizados, porque eles olharam para Golias, e acharam que Golias era invencível. Acharam não, Golias era um grande guerreiro também. Golias, ele era um grande gigante, habilidoso na guerra, a sua fama era muito grande, então os homens o reputaram por invencível, porque talvez humanamente Golias era mesmo invencível. E então chega Davi, um menino, mas com muita fé no coração, não tinha força nos seus braços, ele não tinha a habilidade de um grande guerreiro, ele não tinha a força do exército, ele nem era do exército, mas Davi tinha fé e coragem. E foi a fé de Davi e a coragem que o fizeram descer ao vale. Mas quando eu estava lendo a história, tem uma parte da história de Davi, uma frase de Davi que mexeu muito no meu coração, porque a Bíblia diz que quando ele chega lá no local, ele olha o exército de Deus de um lado, o exército de Israel de um lado, o exército filisteu de outro lado, e Golias no meio, falando tudo aquelas bobageiras. Então a Bíblia diz que Davi ficou indignado no seu coração, e ele diz uma frase que revela essa indignação, porque ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi olhou para aquela situação e ele disse: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Quem é esse Golias? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército? Não um exército de homens fortes, não um exército de homens poderosos, não um exército de homens organizados, mas ele disse: o exército do Deus vivo. Quem é esse circunciso filisteu para enfrentar, ou para o exército do Deus vivo? Davi foi movido de uma indignação com o momento que se apresentava. Eu quero que você preste minha atenção. Davi, ele indignado, ao ver o momento que se apresentava e ninguém fazia nada, então Davi decidiu ele mesmo descer ao vale e enfrentar o gigante. Os irmãos de Davi não entenderam nada. Eles disseram: você veio aqui só para ver briga, né, piada? A gente sabe quem é você. Você veio aqui só porque você está curioso. Mas era Deus que levava Davi. Todos acharam que Davi ia ser morto. Todos achavam que Davi era lanchinho de gigante. Mas era Deus é quem tinha levantado Davi. E ainda que os homens não acreditaram em Davi, ainda que o gigante não acreditou em Davi, ainda que o exército contrário não acreditou em Davi, Deus acreditava, e Davi sabia quem era o Deus que ele servia, e sabia que Deus o estava levando até aquele vale, com fé, pela fé que ele tinha em Deus, e a coragem gerada pela fé, é que Davi desceu até aquele vale, e o final da história você sabe, o gigante tombou ao chão, e ficou sem cabeça, o gigante perdeu a cabeça, porque Davi, com a própria espada do gigante, foi quem destruiu. Então, a fé que gera esta coragem, somos movidos pela fé, e a coragem derivada da fé, que está no nosso coração, de fazer o que precisa ser feito, no momento que precisa ser feito. Então, nós estaremos lá na Câmara em 2021 com fé e coragem. E a terceira dessa trilogia que nós lançamos aqui, chama-se trabalho. Trabalho, porque sem trabalho as coisas não acontecem. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar. A Bíblia tem um texto da Bíblia que diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. O nosso Deus é um Deus que abençoa o trabalho. A Bíblia diz: feliz é o homem que confia no Senhor, pois comerá do fruto das suas mãos, feliz será, e tudo que ele fizer lhe dará certo, tudo que ele fizer sairá bem, irá bem em tudo aquilo que ele fizer. Porque Deus não abençoa o homem, Deus abençoa o homem, mas Deus, para nos dar sucesso nas empreitadas, Ele abençoa o nosso trabalho. Deus abençoa o trabalho. Se tiver trabalho, tem bênção de Deus. Se não tem trabalho, não tem colheita. Para que haja colheita, é preciso que haja primeiro o trabalho. A bênção de Deus está sobre o trabalho, a semeadura, o suor no rosto, o empenho, a dedicação.
Então, nós, desde que estivemos aqui em Araucária, mas a minha vida sempre foi essa, sempre trabalhei desde os 16 anos. Meu primeiro emprego foi numa borracharia com meu tio. Eu queria trabalhar, minha mãe queria que a gente ficasse só estudando, mas eu já queria produzir, eu sentia desejo de fazer alguma coisa. E um tio meu tinha uma borracharia, e eu convenci a minha mãe, aliás, não consegui convencer a minha mãe, mas convenci o meu tio. Eu disse: tio, me leva para trabalhar, tio, fala para a mãe deixar eu ir lá ajudar o senhor na borracharia. E ele conversou com ela, e aí, como era da família, era o meu tio, ela: tá, pode ir então trabalhar. E o meu primeiro trabalho foi numa borracharia lavando pneu, né, o pneu velho, pneu usado para revender, tirando pneu, as rodas, o aro dos carros, atendendo, ajudando ali, auxiliando, porque eu não sabia fazer muita coisa, né, embora parece um trabalho simples na borracharia, mas não é. Antigamente ainda não tinha nem, hoje tem macarrãozinho, antes era só o remendo mesmo, remendo quente, mas enfim, num frio lá em Lages, Santa Catarina, no inverno, lavando pneu na água gelada, muito gelada, naqueles invernos lá de Lages, Santa Catarina. E comecei a trabalhar desde os meus 16 anos, oficialmente, né, com salário, mas sempre em casa ajudando o pai e a mãe. E aí não parei mais, porque dali já fui trabalhando no despachante, fiquei 2 anos trabalhando de despachante, depois entrei no exército, fiquei 5 anos no exército, e aí não parei mais. E aí sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre, graças a Deus, produzindo. E aqui, quando chegamos na igreja também aqui, a igreja onde eu assumi aqui, nós tivemos muito trabalho, conseguimos construir uma igreja um pouco maior, os recursos são pequenininhos, né, bem limitado na igreja, mas a gente trabalhou bastante, né. Eu digo que eu fiz na igreja coisas que eu nunca fiz em outros lugares, porque ali na igreja eu já atuei de encanador, já atuei de servente de pedreiro, já atuei um pouco de eletricista, não muito, né, porque eu não entendo muito e tenho medo da eletricidade, porque tomei choque quando eu era criança, tenho um pouco de medo, mas sempre estive presente, trabalhando, ajudando, fazendo o meu trabalho de pastor, orando pelas pessoas, acompanhando, enfim. Trabalho é a nossa vida, a gente sempre trabalhou, gostamos muito de trabalhar, de ser atuante, de produzir. Então, essa trilogia que nós colocamos aqui, fé, coragem e trabalho, elas são algo que nos define verdadeiramente. Quem nos conhece sabe. Nós somos gente que trabalha, somos gente que tem coragem e somos movidos pela fé. Então, de uma maneira geral, fé, coragem e trabalho, porque é aquilo que nós somos. É lógico que lá na Câmara, como ser vereadores, vamos lutar por toda a nossa cidade. Eu quero falar bem rapidinho, não sei se eu tenho tempo, quanto tempo eu tenho ainda? Tem tempo? Se alguém falou para mim assim, e é uma coisa que eu sei que vão falar muito agora aí, nessa campanha eleitoral, porque eles sempre falam: Brito Felipe, tamo junto, pastor, tamo junto, Felipe. Teu pai te chama com outro apelido que eu não vou falar, que eu não sei se pode, mas depois você pergunta para ele. Agora ele tá rindo ali, depois você pega ele lá. Olha aqui, o pessoal fala muito aí, e eu tenho visto alguns postzinhos, e é processo eleitoral, como eu falei, as pessoas têm direito de falar e pensar o que elas quiserem, tá? Eu não vou fugir nunca do debate, não vou fugir, pode falar da crítica, se eu achar que deve explicar, a gente vai explicar, se não vou explicar, porque algumas coisas a gente pode e deve explicar, e tem coisas que não adianta, as pessoas não querem entender, elas querem mesmo só fazer a crítica, então deixa ela fazer a crítica. Mas uma coisa que o pessoal fala muito aí é: por que pastor na política? Olha só, pastor tem que cuidar de igreja, pastor tem que cuidar de ovelha. Deus chamou o pastor para cuidar de ovelha, não é para ficar se envolvendo em política. Alguém esses dias falou para mim assim: pastor, eu considero o senhor um grande pastor, um homem de Deus, indiscutivelmente. Eu acho que ele até, né, eu acho que ele quis exagerou um pouquinho, falou assim, porque para mim o melhor pastor da cidade, fez aumentou um pouquinho mais, aumentou bastante mais. Ele falou: só que, pastor, eu não vejo o senhor como um político, ele me disse. Eu não vejo o senhor como um político, ele falou, porque político, pastor, um amigo meu, ele falou, que entende muito de política, ele disse que não tem como ser político e não ser mentiroso. Ele falou: não tem como ser político e não mentir. Ele falou: então, eu vejo o senhor como um grande pastor, mas não vejo o senhor como um mentiroso. Ele quis justificar que eu não deveria me envolver na política, porque política é coisa de mentiroso. E aí, não falei nada na hora ali com ele, mas
me deu vontade até de dizer, poxa, mas então você vai votar no mentiroso? Então você vai acreditar no mentiroso. Você não quer confiar no pastor para acreditar no mentiroso. Você já está dizendo para mim que você topa votar no mentiroso. E essa é uma visão distorcida. Alguns por inocência, outros por esperteza mesmo. Alguns são inocentes e talvez até acreditam mesmo nisso, que política é coisa de gente malandra, política é coisa de gente de ladrão, política é coisa de gente que quer se aproveitar. E talvez seja também, né, porque o malandro, o ladrão, o que quer se aproveitar, a política para ele é um prato cheio, para ele. Mas ele só vai estar lá e se aproveitar e fazer isso se o eleitor colocar ele lá. Porque o político ele não consegue subir sozinho, o político ele não senta sozinho lá na cadeira da Câmara, o político ele não senta sozinho lá na cadeira da Prefeitura, alguém colocou ele lá, alguém votou nele e colocou ele lá. Então não é o político que é ladrão, é o ladrão que se torna político porque a gente coloca. É o mentiroso que se torna político porque a gente coloca o mentiroso, porque prefere escolher o mentiroso, porque acha que a pessoa boa, se entrar na política, vai se corromper, ela vai ser um mentiroso. Eu não acho que as pessoas estejam de verdade tão preocupadas assim comigo. Vou falar bem a verdade, essas pessoas. Eu acho que elas estão mesmo de leviandade, porque elas têm um outro candidato e daí usa esse artifício, essa artimanha, essa falácia para tentar justificar o injustificável, porque ficou bem estranho uma pessoa dizer que não vai me apoiar porque eu sou muito honesto, porque eu sou justo, e daí porque política é coisa de mentiroso, então ela vai votar no mentiroso. Então é uma primeira falácia que já cai por terra, né? Se a pessoa falar isso para você, mas o pastor vai se corromper, então você vai votar no corrupto? Porque se alguém honesto estava se corrompendo, então você não vai votar no honesto, já vai escolher o corrupto de vez, já vamos escolher o ladrão de vez, então. Então é uma falácia que não se sustenta, e a maioria das pessoas que usam essa falácia, você vai prestar atenção, você vai perceber, elas usam porque elas já têm alguém. Então elas querem só demover as pessoas do voto. Não vote no pastor, vote no meu corrupto de estimação aqui, vote nesse aqui, porque daí o teu pastor vai permanecer lá puro, o teu pastor vai permanecer lá inocente, né? Eu falo, eles reputam a gente por inocente. Nós somos obedientes e não inocentes. Nós obedecemos a Deus, nós escolhemos obedecer, nós escolhemos fazer o certo. Não é porque nós somos inocentes, não. Nós não somos inocentes, mas nós temos uma escolha e nós fazemos a escolha boa e fazemos a escolha certa. Tá? Isso não é inocência, isso chama-se obediência. Mas enfim, então essa é a primeira. A segunda coisa que eu quero que as pessoas talvez consigam entender e vejam como eu vejo, a pessoa diz, o pastor tem que cuidar de ovelha. Pastor é para cuidar de igreja. Pastor é para cuidar de pessoas. Pastor é para cuidar de gente. E aí eles têm razão. Eu acredito nisso. Pastor é para cuidar de gente. Pastor é para cuidar de pessoas. O pastor, ele é um homem que Deus escolheu para trazer para as pessoas os seus valores, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a sua palavra, ou os valores que nela estão incutidas. Pastor é para ajudar pessoas. Isso eu concordo com elas. E foi dentro desta visão que Deus me trouxe para a política. Porque olha aqui, não podemos limitar o agir e a ação de Deus apenas para um grupo de pessoas. Deus não quer abençoar apenas uma pequena comunidade. Deus usa pessoas sim, homens de Deus, para trabalhar em uma pequena comunidade. Tem alguns que se destacam mais, algumas igrejas se destacam mais, elas abençoam um bairro inteiro. Tem igrejas que se destacam ainda mais e elas influenciam e impactam toda a cidade. E assim também Deus levanta homens, como ele levantou lá Noé, Josué, Deus levantou lá Moisés, homens que foram verdadeiros estadistas. Ora, Moisés era um estadista, um homem de Deus, chamado por Deus, e foi o regente do povo de Deus. Ele era o juiz, ele era o vereador, ele era o prefeito, ele era o STF, todo o governo Deus exercia através da vida de Moisés. E eu acredito que Deus me deu esse chamado de pastor, para cuidar de pessoas, mas que transcende. É claro, temos a nossa comunidade, mas nossa responsabilidade não está só na nossa comunidade. Nós não podemos fechar os olhos ou colocar uma viseira e dizer, minha responsabilidade é só com esses aqui. Eu sinto sobre os meus ombros a responsabilidade sobre toda a nossa cidade. Não, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cidade? Não vou.
mas eu vou fazer aquilo que Deus me deu para fazer no momento que precisa ser feito. E eu acredito que Deus está me alçando, Deus me chamou para esse tempo. E o pastor, ele precisa se envolver sim. O pastor precisa se envolver muito mais do que com a sua igreja local, muito mais do que com os seus próprios membros. Porque assim como o vereador, eu como vereador, não vou ser vereador só daqueles que me colocaram lá dentro, como pastor também eu não sou pastor só da minha igreja local. Nenhum pastor é pastor só da sua igreja local. Todos os pastores são pastores da cidade. Nós temos pregado isso, nós temos falado isso lá na Associação de Pastores. E nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é muito maior do que aquele grupo de membros que acompanham com a gente, que andam com a gente. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito no momento no momento que tem que ser feito, com as ferramentas e os recursos que Deus nos dá nas mãos para fazer. Então, pastor é para cuidar de gente? Pastor pode ir na política? Não. Pastor deve estar na política. Pastor deve se envolver nos conselhos de bairro, nas associações de bairro. Pastor tem que estar atuante na sociedade, porque ele é um homem de Deus. Todos os homens de Deus sempre estiveram atuantes na sociedade, e os pastores precisam se envolver e atuar na sociedade. Cada um, preste atenção, segundo o chamado que Deus te deu. Tem pastores que pastoreiam, pastores que eu admiro, inclusive, trabalham nas associações, nas casas de recuperação, um trabalho extraordinário que ninguém vê, com um grupo pequeno de pessoas. O grupo é pequeno, mas o trabalho é gigante, porque dentro de cada uma pessoa que vem da rua, existe um Golias a ser destruído ali, o vício, a dependência química, um verdadeiro gigante. E às vezes o pastor tão fraquinho, tão pequenininho, sem recurso nenhum, tem que pedir ponte para todo mundo, mas ele vai lá, o Davizinho, e ele enfrenta o gigante do vício, ele enfrenta o gigante da dependência química. Ele não está lá só para pregar o evangelho, para fazer a maquininha de crente, né? Vamos fazer aquilo. Não. Está ali para impactar a cidade. Está ali para trabalhar, para tirar as pessoas do sofrimento e colocá-las em uma vida nova, em uma vida melhor. Então, pastor na política, porque pastor tem que cuidar de gente. Ninguém, talvez, tenha tanta responsabilidade sobre a sua cidade, o seu povo, do que o pastor que Deus escolhe, do que as pessoas que Deus escolhe para estar à frente de um ministério, como representante de Deus aqui nessa terra. Então nós vamos lá para a Câmara Municipal, como pastor, sim, como pastor, mas também como vereador. Só para defender a igreja? Não. Nós vamos lá para defender a cidade, para levar os valores, fé, coragem e trabalho de Deus aqui, lá para dentro daquela Câmara. E aí vamos trabalhar por educação, por segurança. Em umas outras lives a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quero só fazer uma introdução. Aí uma outra pessoa, para encerrar, falou para mim: pastor, mas dê a tua igreja, pastor. Como é que vai ficar? Porque daí o senhor vai ter muito trabalho como vereador. Você vai ter que correr a cidade inteira, não vai ter muito tempo às vezes. Como é que vai ficar a igreja, pastor? E os seus membros, o senhor não vai cuidar dos seus membros? Eu falo: meu filho, já tem um tempo que Deus vem preparando, Deus vem nos preparando. Hoje ali na igreja onde eu sou pastor, não é uma igreja grande, uma igreja pequena, nós temos ali uma média de talvez 150, 200 membros. E nós temos ali mais 10 pastores, que nem eu, 10 pastores, no papel como pastores auxiliares, mas homens e mulheres de Deus também estão preparados para essa tarefa. E Deus já montou, nossa equipe está pronta, está preparada. Não é o pastor Eduardo que faz alguma coisa pela vida das pessoas, o Eduardo não pode fazer nada, o Eduardo não tem poder nenhum, o poder não está naquele que ora, o poder está naquele que ouve a oração, e é Deus quem ouve a oração. Então, tanto eu quanto qualquer um dos outros pastores da minha igreja ou da cidade toda, nós não temos poder nenhum, o poder é de Deus, é Deus quem faz. Então a igreja vai estar bem cuidada, são uma equipe que eu confio, pessoas que a igreja confia, pastores e pastoras que a igreja confia, e que vão sim também me auxiliar, como já tem auxiliado a cuidar da igreja. E de qualquer forma eu vou estar na igreja em todo o tempo, e de qualquer forma eu vou estar ali trabalhando. E eu vejo a vereança como um trabalho qualquer. Nós temos inúmeros pastores, que ele é pastor titular, mas ele é empresário. Ele é pastor titular, mas ele trabalha numa empresa, ele é empregado. Ele é pastor, ele cuida de uma igreja, cuida de uma comunidade, mas ele tem outros afazeres, outros trabalhos. Tem pastores, como nós temos aqui, que ele é pastor da igreja local, mas ele também tem responsabilidade sobre todas as outras igrejas, alguns sobre um estado inteiro. Alguns são líderes nacionais das suas denominações e tem que correr o Brasil inteiro e ainda são pastores da sua igreja. Então, no que diz respeito ao pastor na política, eu acredito que Deus está nos chamando, Deus está nos preparando. E se alguém vir falar para você alguma coisa sobre isso, mostra esse vídeo para ele, se ele quiser entender. Se ele não quiser entender,
aí o que nós podemos fazer? Tá bom? Agora, essa conversa de que o pastor vai lá para a política e vai se corromper, pergunta para ele, você vai votar num corrupto então? Uma pessoa boa que se envolve vai se corromper? Então, não existe isso, tá? Isso é falar, isso é conversa. Eu sei, nós sabemos, as pessoas que me conhecem sabem o que nós estamos fazendo, onde estamos indo e por que nós estamos indo, tá bem? Lógico, algumas pessoas têm um pouco de medo, porque elas têm visto aqui fé, coragem e trabalho, e alguns que pensam diferente da gente, eles não querem que a gente esteja lá, eles preferem que a gente permaneça quietinho, calado, sem manifestar, sem pensar, sem confronto, sem enfrentamento, mas infelizmente para alguns Deus nos chamou para esse tempo, e eu sei que Deus está tocando em você, no teu coração, e nós vamos nos levantar como igreja, não para ser igreja. Alguém falou para mim esses dias também, pastor, o que o senhor pode ajudar a nossa igreja, se o senhor entrar lá? E eu falei assim, nada. E a pessoa assustou, como assim nada, pastor? Nada. Eu não posso dar um fogo, não posso dar um piso, não vou dar nada, porque eu acredito que a igreja tem que viver de dízimos e ofertas. Deus levanta homens e mulheres com fidelidade, porque se o projeto é de Deus, Deus mesmo é quem honra, Deus mesmo é quem mantém o projeto. A igreja é mantida por Deus e pela fidelidade daqueles que Deus levanta. A igreja não tem nada para tirar do governo, nós temos muito para oferecer à sociedade, e é isso que eu quero. Eu quero que a gente entre lá como igreja, porque não é o pastor Eduardo, nós vamos entrar lá com princípios e valores, e vamos acrescentar, vamos ajudar, vamos colaborar com a sociedade, com aquilo que Deus nos deu, que são os valores do reino, com fé, com coragem e com trabalho. Tá bem, gente? Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aí, acho que já deu bastante tempo, né? Eu tinha mais outras coisas para falar, mas mais para frente a gente vai falar. Se você tem alguma dúvida, você quer que a gente fale sobre alguma coisa aqui, você pode expressar e pode colocar aqui. Nós já vamos preparar um materialzinho, deve estar na nossa página já, sobre algumas propostinhas, algumas coisas sobre educação, segurança. Eu não gosto muito de ficar falando só sobre isso, porque agora na campanha o pessoal, eu vou trabalhar por educação, eu vou trabalhar por segurança, vou trabalhar, todo mundo fala a mesma coisa, e no final ninguém faz nada. Então vamos àquilo que interessa. Vamos fazer aquilo que a gente precisa ser feito, no momento que precisa ser feito, tá bom, gente? Deus abençoe você, então. Fique atento nas nossas redes. Não esquece, coloca lá o tema da nossa campanha, lá no perfil teu lá, tá bom? Dá uma força pra gente. Vamos assumir esse compromisso. Vamos abraçar essa causa. E Deus vai nos dar vitória no dia 15 de novembro. Não esqueça, 15 de novembro, 22022. Pastor Eduardo Castilhos. Conto com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz seja convosco.